De fé, com o pastor Lucas Henrique. Bem, então você vai receber. Você veio bater a porta? Meu Deus do céu. Você veio bater a porta, irmãos? Então a porta se abrirá. Amém? Mas para a gente começar, olha para quem está do seu lado, para você não perder o costume, dá uma boa noite para o irmão, para a irmã, diga para ele, seja bem-vindo, glória a Deus, que a bênção de Deus te alcance, amém, gente? Mas vamos abrir a nossa Bíblia já, para a gente ganhar tempo. Você já vai deixar a sua Bíblia aberta em Efésios 5, 14, Efésios capítulo 5, o versículo é o de número 14, nós vamos começar um texto fantástico, fenomenal, vai ser um divisor de águas para você, amém? Vai ser um divisor de águas na sua vida, tudo que nós vamos aprender hoje, tudo que vai ser ensinado, tudo que vai ser enviado, encaminhado dos céus para a nossa vida, até porque quando nós abrimos a Bíblia, já não é mais a voz de uma pessoa, é a voz de quem? Uma vez eu vi uma pessoa dizer assim, Deus não fala comigo, nunca vi Deus tratar o meu coração exatamente o que eu preciso. Eu disse, Deus não fala com você porque a sua Bíblia vive fechada. O dia que você abrir sua Bíblia, Deus vai falar, amém? Então é impossível Deus não falar com alguém se a Bíblia dela estiver aberta, é impossível Deus não tratar algum assunto, não for arremetido, encaminhado, encaixado no que a pessoa precisa, se a Bíblia dela estiver fechada, mas se abrir, a boca de Deus vai falar, amém, gente? E quem aqui crê que hoje Deus vai falar, diga glória a Deus. Então que você confie, que você creia, porque Deus ele tem uma palavra para te dar. Mas vamos ler o versículo 14, Efésios capítulo 5, verso de número 14, e nós já vamos para a mensagem de hoje. Diz assim, pelo que diz, desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Título da mensagem de hoje, para Deus agir, você precisa reagir. Vou repetir, para Deus agir, você precisa reagir, porque senão você vai ser aquela pessoa que vai sempre na presença de Deus e não vai entender o momento qual você está, você não vai entender a situação qual você passa. Deus, por que eu te sirvo e falta alguma coisa dentro do meu armário? Por que eu te sirvo e talvez eu estou enfermo? Por que eu te sirvo e talvez eu estou atravessando uma situação da qual não consigo vencer? Porque para Deus agir, você tem que reagir, você tem que despertar, você tem que ter uma reação, você tem que sair do lugar onde você está hoje, aparentemente morto, dormindo, parado. Deus não trabalha com ninguém que fica parado, Deus trabalha com pessoas que reagem. Toda pessoa na Bíblia que reagiu, Deus agiu por elas. Então para Deus agir, o que você tem que fazer? Você tem que reagir. Aí o versículo desse mesmo versículo, na tradução da linguagem de hoje, diz assim, porque o que é claramente revelado se torna luz, e é por isso que se diz, você que está dormindo, acorde, levante-se da morte, e Cristo te iluminará. Pastor, o que eu tenho que fazer para ser iluminado, abençoado? O que eu tenho que fazer para ser esclarecido, para que a bênção de Deus seja destinada para mim? Você tem que despertar e se colocar de pé. Deus ele só vai poder agir se você reagir. Então quando tem reação, Deus tem ação. Quando tem reação, Deus trabalha. Só que se nós continuarmos parados, muitas vezes amarrados, enclausurados, seja pela situação que for, Deus não vai poder fazer nada. E aí tem gente que diz assim, mas pastor, eu não entendo, por que eu vou na igreja um dia, 2 dias, 2 anos, 10 anos, 20 anos, estou tanto tempo servindo a Deus e a minha vida não muda? Porque você está parado. Deus ele só age se você reagir. A Bíblia está dizendo, levanta-te, acorda, levanta-te, e Cristo o quê? Te esclarecerá. A única forma de ser iluminado, esclarecido por Deus, é se levantar daquilo que tem causado dormência,
é se levantar daquilo que tem causado sono, ou até mesmo está te conduzindo para a destruição, está te conduzindo para a morte. Olha aqui para mim, Mateus 1, a Bíblia diz que José um dia se deitou determinado: eu vou largar da Maria, porque a Maria me enganou, ela está grávida, eu estava noivo. De repente um dia eles estavam noivos, no outro dia a Maria amanhece barriguda, e ele leva esse plano, que até então nós sabemos que era a direção do Espírito Santo, até o José, mas ele não entende. Então ele se deita com a pretensão de destruir a sua família, porque ele não entendeu o agir de quem? E quantas pessoas não estão assim, não estão entendendo o agir de Deus, e estão caminhando rumo para fazer a maior besteira da sua vida, para tomar uma decisão equivocada, uma decisão errada. Ele estava caminhando para a pior besteira da vida dele. Ele se deitou determinado: eu vou acordar de madrugada, vou juntar minhas coisas e vou embora. Quando ele dormiu, quem falou com ele? Olha, não fique temendo, com medo de tomar sua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Quando José acordou, o que ele fez? Não quero saber, Maria, tchau, você me enganou. Foi isso? Ele se levantou. Então, para Deus agir, você precisa reagir. Deus, ele não trabalha com pessoas estagnadas, com pessoas que ficam, travadas no tempo, na vida. Para Deus agir, você tem que reagir. Fala isso para quem está do seu lado. Você pode repetir isso? Diga: para Deus agir, você tem que reagir. José dormiu: vou largar da Maria, não quero mais saber dela, porque ele pensou que a Maria tinha o traído, que a Maria tinha o enganado, que a Maria tinha se deitado com outra pessoa. Mas ele precisou despertar do sono, acordar da dormência que estava levando ele para a destruição. E quando ele desperta, ele foi iluminado. Ele abraçou a mulher dele e não cometeu a maior besteira da sua vida, que era deixar de fazer parte do maior plano de Deus nessa terra. Mas quase faltou isso para o José cometer uma besteira. E às vezes falta isso para a gente cometer uma besteira, tudo porque passamos por momentos, por situações que não entendemos o porquê que estamos vivendo, o porquê estamos passando, o porquê, se Deus é comigo, Deus permite acontecer, porque para Deus agir, você tem que reagir. Sabe aquela pessoa que está morrendo e tem que ser eletrocutada? Pega o choque, e aí ela, talvez de princípio não acorda, mas dá 1, 2, 3, daqui a pouco o batimento volta. Por que o batimento voltou? Porque ele reagiu a uma atitude, ele reagiu a uma situação. Para você não morrer, você tem que reagir. Diga: para não morrer, eu tenho que reagir. Fala para quem está do seu lado: para você não morrer, diga: você precisa reagir. Você quer ver? Amós 5:4. Amós é bíblico, não é pilha não, viu? Corte de frequência isso aí. Amós é Velho Testamento. Você pega Daniel, Oséias, Joel e Amós. Capítulo 5, versículo 4. Para Deus agir, mas irmão, olha para mim, não adianta você ouvir essa palavra aqui dentro da igreja, você sai daqui e fica do mesmo jeito. Tem gente que está tendo a receita de tudo que ela precisa fazer para a vida dela mudar, ela sai com a receita pronta. Sabe aquela pessoa que fica sabendo que a Dona Maria faz um bolo daquele jeito, e aí você vai, você come, você prova, e tudo que disser é verdade. A Dona Maria faz um bolo bom, e aí você vai e pergunta: mas o que a senhora faz? Olha, eu coloco assim, assado, deixo tanto tempo, quando termina eu faço tal, e fica desse jeito. Não vai adiantar, seu bolo não vai ficar bom se a receita não for feita, se a receita não for exercida. Estou te dando a receita para Deus trabalhar na sua vida. Para Deus agir, você tem que reagir. Amém? Você quer ver? Amós capítulo 5, versículo 4. Mas eu quero que você leia bem forte comigo esse versículo agora. Porque assim diz o Senhor: a casa de Israel, buscai-me. Mas está muito fraco. Vamos repetir? Porque assim diz o Senhor, para quem? Peraí, Deus não está dizendo isso para qualquer um. Deus está dizendo para a casa de Israel. Quem que é a casa de Israel? Somos nós. Então ele está trazendo uma direção. Qual que é o direcionamento? Buscai
me, buscai-me, buscai-me. Olha aqui para mim, em outra tradução, o Senhor diz ao povo de Israel: procurem-me e vocês viverão. Irmão, isso aqui é solução de matemática que até criança de 1 ano de idade sabe fazer. 1 mais 1 é 2. Para você viver, você precisa buscar. Para você viver, você precisa procurá-lo. Mas procurar onde? Buscar e me viver, procurar e me viver. Aonde que eu tenho que procurar? Aonde que eu tenho que buscar? Aonde que você encontra gasolina? Aonde? Tá. Aonde você encontra suprimentos alimentícios? Aonde você encontra médico? Você não acha gasolina na farmácia? Você não acha médico atendendo no I99? E tem gente querendo achar Deus dentro de casa. Pastor, mas a igreja somos nós. Eu concordo, mas o Senhor disse para não deixar de congregar, como é o costume de alguns, porque aquele dia se aproxima. A Bíblia diz que aonde houvesse 2 ou mais pessoas reunidas no nome dele, ali ele estaria presente. Por que muitos não estão encontrando? Ainda que estejam procurando, porque estão procurando no lugar errado. Buscai-me, e o que? E vivei. Buscai-me, e o que? Procurai-me, e o que? E vivei. Eu acho combustível no I99? Não. Eu acho médico no posto de combustível atendendo? Não. Aonde que eu vou achar Deus? Na igreja. E por que vocês estão, às vezes muitos estão procurando em outros lugares? Porque estão procurando no lugar? Vão encontrar? Não. Para Deus agir, para Deus agir, para Deus agir. Mas por que muitos não reagem? Porque estão procurando no lugar errado. Estão procurando Deus talvez num prazer, estão procurando talvez Deus numa prioridade delas, estão fazendo com que Deus fizesse aquilo que elas quisessem. Meu irmão, aprenda uma coisa: a Bíblia precisa ser seguida de Gênesis a Apocalipse. Se ela não for seguida, em alguma coisa você errar, vai trazer resultados que não te agradarão. Então, para Deus poder suprir a sua necessidade, você precisa fazer o que Ele manda. Qual que é o mandamento? Buscai. Está no imperativo. Sabe o que é imperativo? Ordem. Buscai-me e vivei. Quem está entendendo isso até aqui? Imperativo não é pedido. Você pode me buscar? Você quer me buscar? Buscai-me, procurai-me, e aí vocês viverão. Vamos ver exemplos na Bíblia de pessoas que buscaram e viveram. Marcos 8, 22. Evangelho de Marcos, capítulo 8, versículo 22. Pastor, mas está frio. Pastor, mas eu trabalhei o dia inteiro. Pastor, mas aconteceu isso. Pastor, mas aconteceu aquilo. Se você não buscar, você não vai achar. Acabou. Buscai-me e vivei. Marcos 8, 22. E chegou a Betsaida, e trouxeram-lhe um cego, e rogaram que lhe tocasse. E tomando o cego pela mão, o que Jesus fez? Levou para fora da aldeia, cuspindo-lhe os olhos e impondo-lhe as mãos, perguntou se via alguma coisa, e ele, levantando os olhos, disse: eu vejo os homens, pois os vejo como árvores no quê? Olha para mim, olha aqui para mim, você entender uma coisa: é impossível ser tocado por Deus e continuar enxergando as coisas do mesmo jeito. A Bíblia diz que trouxeram diante de Jesus um cego, já tinha um problema, não via. Jesus, antes de operar, pega esse cego, tira ele daquele ambiente qual ele estava. Quando ele é levado para fora da aldeia, do ambiente, a Bíblia diz que Jesus gospe nos olhos dele, toca nele e pergunta: o que você está vendo agora, depois de sair da aldeia? Ele viu e disse: eu estou vendo homens andando que nem... A princípio, ele já que não enxergava, alguma coisa estava enxergando, alguma coisa, pelo simples fato de Jesus tocar, já começou a mudar, porque ele não via nada. Olha aqui para mim, é impossível ser tocado por Jesus e continuar enxergando as coisas do mesmo
Se você é uma pessoa que continua enxergando as coisas do mesmo jeito, o seu trabalho, a sua família, a sua casa, os dons, o que você tem, tudo na sua vida, é porque você não foi tocado por Jesus ainda. Uma pessoa que é tocada por Jesus, ela muda. Uma pessoa que é tocada por Jesus, alguma coisa é transformada, porque senão ela não foi. Quem está entendendo isso até aqui? Jesus tocou, perguntou, está vendo? Estou. Para quem não via nada, estou vendo um homem andando que nem árvore. Jesus viu que tinha uma coisa errada, já estava enxergando, para quem não enxergava, mas precisava enxergar bem, totalmente. O que Jesus faz? Leia comigo 25. Depois, tornou-lhe a pôr as mãos, na onde? E olhando firmemente, ficou restabelecido, e já viu ao longe, e distintamente a todos. Jesus voltou a fazer o que? Olha para mim, vem cá, irmão Zé. Olha aqui para mim, é impossível ser tocado por Jesus e continuar do mesmo jeito. Jesus cuspiu, tocou, está vendo? Estou, árvore andando, espera aí, não está normal. Olha aqui que Jesus fez. Fecha os olhos. E agora? Para ver bem, precisou ser. É impossível ser tocado e continuar enxergando as coisas do mesmo jeito. Pastor, mas eu já tive um encontro com Deus, eu já tive um encontro com Jesus e estou enxergando do mesmo jeito. Então você não se encontrou, porque quem se encontra muda. Quem se encontra e enxerga as coisas com outros olhos. O que ela via de um jeito antes de Jesus, pós Jesus muda. Você consegue entender? Antes de Jesus eu via a vida de um jeito, depois de Jesus eu preciso ver a vida com outro jeito, porque senão eu não tive um encontro, eu não fui tocado de verdade. Só vê as coisas com outros olhos quem foi tocado por. Eu pergunto, você foi tocado por Ele? Meu Deus do céu, nós vamos ter que tocar hoje de qualquer jeito. Você foi tocado por Ele? Então você tem que enxergar as coisas com outros olhos. Quem está entendendo isso até aqui? Obrigado, irmão. Isaías 38. Olha o que diz, vai para lá. Isaías capítulo de número 38. É impossível ser tocado por Jesus e continuar enxergando as coisas do mesmo jeito. Vai para lá, Isaías 38. Todo mundo achou? Versículo de número 1. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de uma enfermidade mortal. E veio a ele Isaías, filho de Amós, o profeta, e lhe disse: assim diz o Senhor, põe a sua casa em ordem, porque morrerás, porque morrerás. Você sabe que eu estava falando para o irmão, eu estava conversando ontem com os irmãos, e até Deus colocou isso no meu coração. Às vezes eu recebo tantos pedidos de oração por tantas pessoas que às vezes estão doentes, à beira da morte, numa UTI, às vezes entubado, às vezes uma situação crítica, e eu diante de Deus, eu oro, eu busco, e diversas pessoas, das quais a mim foi trazido, a maior parte morreu. E aí às vezes a gente fica se perguntando, mas Deus, por que morreu? Eu não tive fé, por que aconteceu isso? Sabe o que eu fico pensando? Será que Deus não estava esperando a reação de quem trouxe a oração para mim? Porque para Deus agir, você tem que reagir. Às vezes o problema não está no pastor, na oração de um homem ou de uma mulher de Deus. O problema está que a gente leva a oração a alguém, isentando-se de nós de fazermos a nossa parte. Aí eu fico me perguntando, será que se a pessoa tivesse reagido, porque Ezequias vai reagir, e a sentença de morte dele é mudada, será que se a pessoa tivesse reagido, a pessoa não teria vivido? O Isaías, que era um pastor, vem até o Ezequias e diz assim: olha, Deus mandou te falar, coloca a casa em ordem, porque você vai morrer, não precisa fazer mais nada, arruma tudo, deixa tudo pronto, você vai bater as botas, já que eu vou morrer. Olha aqui para mim,
vou deixar tudo pronto e vou aguardar. Acabou. Só que o que o Ezequias fez? Reagiu. Para Deus agir, você tem que reagir. Ele recebeu a notícia, sentença, Deus disse, morte, vai acabar, não tem o que fazer. Olha a reação. 2, então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: ah, Senhor, lembra-te, peço-te, que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias. Então veio a palavra do Senhor a ele, dizendo: vai e diz a Ezequias, assim diz o Senhor, o Deus de Davi teu pai, ouvi a tua oração e vi as suas lágrimas, eis que te acrescentarei aos teus dias. Ué? Deus havia dito: vai morrer. Ele virou o rosto para a parede: eu não aceito morte, Senhor, pelo amor de Deus, olha para mim. Se o Senhor ao menos se recordar de que um dia eu andei, de que um dia eu fiz, de que um dia eu estive. Ele reagiu de uma maneira positiva. Olha para mim. E Deus agiu. Ô Isaías, volta lá, fala para ele que ele vai ficar curado, vai viver 15 anos e eu vou livrar ele da mão dos inimigos. Não foi só vida que Deus deu cura e livramento. Deus faz mais do que pedimos e pensamos, quando diante de uma situação reagimos de maneira positiva, reagimos da maneira que Deus espera. É que nem a palavra que está sendo pregada aqui agora. Se o que está sendo ensinado aqui, seja para você aqui ou para quem assiste, se não for exercido de maneira positiva, vai ser uma receita que forma um bolo bom, mas não vai ser o bolo que você está fazendo, porque você não seguiu. Para sair o bolo do jeito que você espera, você tem que fazer exatamente o que está sendo ensinado. Deus, eu vou agir de maneira positiva, eu vou acertar onde eu estou errando, eu vou tomar a decisão certa para não deixar minha vida se encaminhar para a destruição. Efésios 5, nós lemos: levanta-te dentre os mortos, ó tu que dormes, ó tu que está morrendo, está indo para a destruição, e Cristo te esclarecerá. Buscai-me e vivei. Para viver, tem que buscar. Para ser iluminado, tem que despertar. Para Deus agir, acabou. Ele reagiu, estou aqui, vai ficar curado. Deus espera que a gente reaja, meu irmão. Às vezes Deus está esperando uma posição, uma atitude sua, para Ele intervir, mudar a sua vida que está encaminhando para a destruição. Você precisa reagir à situação, e não a situação reagir a você. É como essas pessoas que eu te disse, que às vezes até traz uma oração para o pastor, ou para mim, ou para qualquer outro, e às vezes acaba acontecendo o que ela não queria. Espera aí, será que Deus não queria que você reagisse? Porque aqui não foi o Isaías que reagiu para o Ezequias, Ezequias teve que reagir por si. Será que Deus não está esperando você se levantar e tomar uma posição? Você, olha para mim, marido, você mulher, você esposo, você pastor, você obreiro, você obreira, você empresário, você microempreendedor. Talvez você está esperando alguém fazer uma coisa que você tem que fazer, e quando Jesus vê isso em você, é em você que a bênção vai ser destinada. Ele viu nele, e foi nele que a bênção veio. Era morte, agora é vida, porque ele orou. Eu vi as suas lágrimas, ouvi a sua oração. Meu irmão, para Deus agir, você precisa, para Deus agir, você precisa reagir. Mas agir quando? Quando acabar tudo? Eu estava até falando hoje com a irmã, estava até comentando com ela. Quem esteve aqui no domingo? Domingo eu preguei uma palavra de 2 experiências que eu tive com Deus. E essa semana Deus tem me dado muitas outras experiências. Não sei o que Deus quer de mim, mas Deus tem dado. Uma das experiências que eu vivi, eu preguei domingo. Eu sonhei que o motor que eu tinha batido o meu carro, o motor tinha partido no meio e só vazava água. E o que vazou da água fundiu o motor, acabou, PT. Tudo. Caro, não vai ter conserto. Eu falava: por que só o motor? Por que só o motor? Demorei uma semana para ver. Quando eu fui averiguar o ambiente onde a água do carro fica, estava seco. Só tinha água no motor, mais um pouco o motor fundia. Deus falou para mim: você vai esperar o motor fundir para colocar água?
Vamos trazer para nós. Você está esperando o motor do seu carro espiritualmente fundir para você colocar água? Você está esperando alguma coisa se perder para reagir, para averiguar? É isso que o Senhor quer de mim? Para investir, para buscar, para procurar o Senhor? O que tem que perder para você acordar? E aí Deus falou para mim: está esperando fundir? Porque eu podia ter ido no mesmo dia, mas deixei. E quantas vezes nós, espiritualmente, não estamos deixando? Vamos para a igreja hoje? Não, vou domingo que vem. Vamos buscar Deus? Não. Vamos se envolver com Deus? Não, eu tenho muito tempo, está deixando. Está esperando o motor fundir para averiguar. E depois o preço vai ser alto, sendo que você podia ter feito agora. O mais simples. O Isaías não esperou o Ezequias morrer. Antes de Ezequias morrer, ele recebe a direção: reage, e Deus dá vida. Se você fizer, o seu motor não parte, você não morre, você não precisa perder. Mas para Deus agir, você tem que reagir. Mateus 8,14. Vamos ver outra situação. Mateus 8,14. Evangelho de Mateus 8,14. Mateus é o primeiro evangelho do Novo Testamento. Amém, gente? Se alguém não encontrar, levanta a mão, pede ajuda. Evangelho de Mateus 8,14. Vamos ler? Olha o que diz aí. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo como? Jesus entra na casa de Pedro. Olha para mim. Jesus entra na casa de Pedro. E qual é a situação atual da sogra de Pedro? Acamada, com febre, doente, enferma. Tudo bem até aqui? Jesus entrou. Como é que a sogra estava? Acamada, doente, enferma. Jesus entrou. Como é que estava ela mesmo? A sogra? Acamada, doente, enferma. 15, perdão. E tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se. Peraí. Jesus chegou. Como é que ela estava? Deitada para baixo, desanimada, acamada, doente e enferma. O que Jesus fez? O que aconteceu? O que aconteceu, irmãos? A febre deixou ela se levantou. O que o senhor quer tomar? O senhor precisa de uma água? O senhor quer um pão? O senhor quer um café? Uma pessoa que estava antes o quê? Só para a gente orar. É impossível ser tocado por Deus e continuar do mesmo jeito. É impossível ser tocado por Jesus e continuar na mesma situação. Alguma coisa precisa mudar. Jesus chegou, estava acamado, tocou, a febre deixa, ela se levanta e ainda serve. Quem tinha que ser servido era ela. Quem tinha que trazer água para ela, pão para ela, alguma coisa para ela, servir ela, era outros. Mas a febre, quando a deixa pelo toque de Jesus, faz ela se levantar e servir. Como que ela se comporta diante da febre quando é deixada? Olha para mim. Ela reagiu de maneira positiva. Por que Jesus não trabalha por alguns? Por que Deus não faz alguma coisa por alguns? Porque quando a febre deixa, a primeira coisa que ela faz, sabe o que é? Vai fazer o que ela quer, o que ela pensa. Quando alguém vem para a igreja doente com febre, e entenda espiritualmente, precisando ser ajudada, ao ser tocada por Jesus e ver que a situação dela mudou, passou aquele momento, aquela tempestade, aquele vento, ao invés de servir, ela vai fazer a vida dela, vai aproveitar a vida dela, vai buscar os interesses dela, vai fazer aquilo que ela pensa que é bom, e Jesus fica de lado. Por isso você vê muita gente não sendo abençoada por Deus,
Porque Deus sabe que se a febre deixar, ela não vai servir. A febre deixou, ela se levantou. Primeira coisa, serviu. Quem quer ser abençoado hoje? Você precisa servir. Para Deus agir, fica de pé. Eu vou falar essa palavra de pé. Fica de pé, para a gente terminar. Em Marcos 5:25, uma mulher que sofria hemorrágica, condenada à morte, que sofria 12 anos com uma enfermidade. Olha para mim. Ela gastou todo o dinheiro dela com médicos, porque ela não conseguiu a cura. Agora, além de doente, ela está sem dinheiro. Ela ou faz, ou morre. Vou repetir. Ou ela reage, ou ela morre. Ela está condenada, não tem mal o que fazer, não tinha para onde correr. Ou ela reagia, ou ela morria. Ela ouviu Jesus passar. Sabe o que ela fez? Ela não podia estar no meio de multidões. Era proibido, era lei. Se fosse pego, morria. Na cabeça dela, se eu ficar, eu vou morrer. Se eu tentar tocar, eu vou morrer. Eu prefiro morrer tocando do que morrer aqui parado. Eu prefiro morrer tocando. Você não entendeu? Eu prefiro morrer tocando, me aproximando, do que morrer aqui estagnado. Sabe o que ela fez? Eu vou! E traçou e foi. Tocou. Ela não morreu, ela não foi destruída, mas ela recebeu o que ela não esperava, foi curada. Diga glória a Deus. Só para a gente orar, olha para mim. Ou você reage, ou você morre. Ou você reage, ou você precisa reagir à situação, e não a situação reagir a você. Ela reagiu, tocou, ficou curada, livre, liberta. A febre estava tomando aquela mulher. Jesus tocou, ela se levantou. Para Deus agir. Ezequias, você vai morrer. Misericórdia. A situação fez ele reagir, e a bênção chegou para ele. Deus só age por quem reage. Você quer ação? Deus quer ver reação. Você quer ação? Deus quer ver? Quem entendeu a mensagem de hoje? E depois que você reagir, tudo der certo, levante-se e sirva. Porque senão a febre que deixou volta, tá? Não, agora estou bem, agora estou livre. Esses dias o irmão José compartilhou um entendimento comigo, e eu gostei do entendimento que ele teve. De 10 leprosos que foram curados, apenas um voltou para agradecer. Os outros 9 não voltaram. Aí diz, ai que ingratidão, pastor, misericórdia. Os outros 9 ficaram tudo lá no bem bom. Mas quem disse que eles não voltaram a ser leprosos? Um voltou para agradecer e ficou curado. Quem é que disse que os outros 9 não ficaram leprosos de novo? A lepra que deixou, se você não servir, vai voltar. Ou você serve, ou você morre. Ou você reage, ou você é destruído. É a sua direção, irmãos. Pastor, e se eu reagir? Você não sabe o que Deus já preparou para te dar. Agora, se você ficar estagnado, ficar, sabe, amarrado, não vai mudar a sua vida. Reage e Deus vai agir. Amém? Segura o seu pedido nas mãos, peça de roupa, fotografia, fecha os